Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. O momento não é de alta no preço da arroba, mas sim de recuperação do preço da arroba. Baixa oferta de animais terminados vem sendo o principal fator que colabora para a firmeza nos preços no mercado do boi gordo. Preços da soja estão firmes, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Bayer do Brasil tem registrado recordes na modalidade barter. O mercado perdeu a força e a trajetória da alta de preço da carne bovina. Inteligência emocional pode contribuir para o desenvolvimento da sua atividade? O agronegócio está começando. No início do mês de maio, o preço pago ao produtor caiu de forma acelerada, justamente no momento em que o pecuarista planejava o primeiro giro do confinamento. E esta situação, aliada à incerteza relacionada aos prazos de pagamento da principal indústria do setor, explicam a menor oferta de animais. Justamente 90 dias após a delação, momento em que deveriam ficar prontos os animais que começaram a ser confinados no início de junho. Para colaborar com o cenário, outro fator explicativo para as altas expressivas foi o prolongamento das chuvas. Como neste ano as chuvas se alongaram até início de junho, o confinamento também teve início de forma mais tardia. Alguns agentes de mercado encaram o momento como altas de preços, enquanto pecuaristas afirmam que este período é de recuperação das quedas. Ressalta-se que as baixas no mês de maio também foram as mais expressivas desde 1997. De maneira geral, a baixa oferta de animais terminados vem sendo o principal fator que colabora para a firmeza nos preços no mercado do boi gordo. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, ocorreram altas em 9 delas nesta semana. Em São Paulo, a semana começou com mercado firme e pagamentos acima da referência são muito comuns. Na região, a arroba do macho terminado fechou em alta de R$ 139,50 à vista, livre de fundo rural. Em relação ao início do mês, os preços estão 12,5% maiores, altas acima de 10% para a arroba do boi gordo desde o início de agosto. Também são comuns em Goiás, Mato Grosso e sul de Rondônia. Os preços da soja estão em alta tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário está atrelado às valorizações do óleo de soja na Bolsa de Chicago, que, por sua vez, refletem a possibilidade da imposição de tarifas de importação por parte dos Estados Unidos sobre o biodiesel da Argentina e também da Indonésia, o que poderia favorecer a produção de biodiesel dentro dos Estados Unidos e, consequentemente, elevar a demanda por óleo de soja. Mesmo assim, segundo o mercado, a receita obtida pelas indústrias nacionais com o esmagamento da oleaginosa continuam apertadas ou até mesmo negativas. Entre os dias 18 e 25 de agosto, o indicador Exalc BMF-Bovespa, lá de Paranaguá, no estado do Paraná, permaneceu praticamente estável, R$ 69,51 a saca, com 60 quilos na última sexta-feira, dia 25. Já o indicador CPEA-Exalc, lá do Paraná, também permaneceu estável no período, fechando a R$ 63,72, também no dia 25. Quanto ao óleo de soja, os valores avançaram quase 2% na média das regiões acompanhadas pelo CPEA. R$ 2.600 a tonelada, posto na cidade de São Paulo, com 12% de ICMS no último dia 25. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Porangatu e Campos Belos terão variação de nebulosidade e períodos curtos de sol. O restante dos municípios terá rápidas pancadas de chuva, chuva curta que pode não chegar aí a 30% a qualquer hora do dia, mas principalmente deve ser mais para a tarde.
Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 37 a máxima e 21 a mínima. Minas Sul, 35 a máxima e 22 a mínima. Posse, 33 a máxima e 21 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 31 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 35 a máxima e 24 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 32 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 32 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a Bayer do Brasil tem registrado recordes na modalidade barter. Mercado perdeu a força e a trajetória de alta de preço da carne bovina. E a inteligência emocional pode contribuir para o desenvolvimento da sua atividade? Nós voltamos já. A unidade de defensivos agrícolas da empresa alemã Bayer, aqui no Brasil, tem registrado recordes na modalidade barter, em que as vendas de produtos agroquímicos, elas são garantidas em troca com a produção, uma vez que a Bayer vê consolidar uma tática de obter ganhos ao prover serviços de proteção de preços aos agricultores. Com a estratégia intensificada após produtores rurais enfrentarem uma conjuntura de crédito mais escassa nos últimos anos, a Bayer do Brasil prevê elevar tais negócios no país em pelo menos 25% agora neste ano, para mais de 300 milhões de dólares. O volume de barter deverá representar algo entre 20% e 25% de todo o faturamento da Bayer do Brasil e de produtos agroquímicos. Isso em um nível de participação na modalidade e nas vendas da companhia que deve ser mantido nos próximos anos. Até o mês de agosto, a Bayer já havia ultrapassado o volume de barter registrado em todo o ano passado no país, quando ampliou a modalidade de vendas em 50% em relação a 2015. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia a todos vocês. Tá bom, Josué? Tudo bem. Josué, nós estamos enfrentando aí dias de seca fora do comum. E nessa época do ano, que não deveria ter hortaliça, né, que principalmente agora muita gente está usando irrigação para poder produzir, ela deveria ser mais cara, né? E, no entanto, parece que está pela hora da morte, né? Essa semana nós tivemos aí, basicamente hoje, tivemos aí uma ligeira reagida de alguns produtos. Mas é uma reagida sim. Não é que está subindo de preço, é que caiu tanto que está tendo uma recuperação de preço. É uma recuperação. Quer dizer, deveria certos produtos ter sido vendido a 30, por exemplo, e está sendo vendido a 20. Talvez amanhã vá para 25. É o caso do tomate. É o caso do tomate. Tomate, até sexta-feira, 2 dias atrás aí, estava de 10, estavam pedindo 15 para ver se vendia por 10. Quer dizer, uma caixa com 22 quilos, 22 quilos, sendo vendida a R$15 uma caixa de tomate. Não, e quem vendesse a 15 ainda estava, assim, vamos dizer assim... pressionado. Vendendo bem, entre aspas, né? Porque até saiu a R$10, teve gente lá que vendeu até R$8 uma caixa com 22 quilos. Só para você ter uma ideia, você que está nos acompanhando, para produzir uma caixa de tomate, o produtor gasta R$25 para produzir e estava pedindo 15 para vender por 10. Não tem condição de ninguém sobreviver dessa forma. Hoje, felizmente, teve uma reagida, né? Mas basicamente também porque São Paulo está buscando aqui. Aí, então aí mudou de figura. Aí mudou um pouquinho o cenário, porque caso não fosse essa situação, a situação estava realmente insustentável. Quer dizer, de maneira geral, os preços dos produtos, na sua maioria, eles estão basicamente, vamos dizer assim, em queda, mas tentando uma recuperação. Uma recuperação. Então, essa reagida que teve agora, nesse dia de hoje, por exemplo, foi em função já de alguns produtos aí sendo levados para São Paulo. Nós temos um produto que caiu muito, né, Josué? Sim. Por exemplo, só para você... Quer dizer, quando a gente pega um produto isolado, o chuchu, por exemplo, o chuchu subiu de 15 para R$40. Dia 8 de agosto, ele estava R$15 uma caixa.
Dia 29 foi para R$40, subiu 166%. Aí já começa a fazer rio o produtor. Já né? a situação do chuchu é o excesso, a baixa umidade, o excesso de calor, o sol quente demais. Então, o chuchu ele está só recuperando, como você falou há pouco, porque há quase 3 meses ele está sendo vendido aí a R$15 a caixa. Então, agora sim ele deu essa reagida. E quando a gente pega aí pimentão, quiabo, tomate, vagem, batatinha, beterraba, cebola, cenoura, tudo despencou de preço. Com exceção do quiabo, que teve um aumento de 20%, foi para R$60 a caixa, e a beterraba que não subiu, ficou em R$30 a caixa, mas o restante tudo caiu de preço. É impossível, é inviável um produtor viver nessas condições. Não tem condição de tocar nenhum projeto, infelizmente, desse jeito. E qual que é a perspectiva, José? Bom, já entendi. O cenário é esse. Teve essa ligeira reagida aí em função dessa saída para São Paulo de alguns produtos nossos, exportação para lá, mas se eles não buscarem aqui, infelizmente, lamentavelmente nós vamos ver aí preço ainda mais queda. Mais queda. Tá ok. Josué Lopes Siqueira, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo. Se Deus quiser, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado perdeu força e a trajetória de alta do preço da carne bovina também não acompanhou. Inteligência emocional para contribuir com o desenvolvimento da sua atividade. E Cláudio Manhabosco vai comentar sobre o mega leilão da Embrapa AGCZ. Nós voltamos já. O mercado perdeu força e a trajetória de alta de preço da carne bovina no mercado atacadista, que durou por volta aí de 3 semanas, chegou ao fim. Embora o recuo nos preços no acumulado dos últimos 7 dias seja pequeno, por volta de 0,1%, é uma mudança de comportamento. Em um mês, ou desde quando a margem de comercialização das indústrias que realizam a desossa chegou a 43%, a receita total dos frigoríficos, considerando todos os produtos provenientes do abate, recuou 1%, enquanto a arroba acumulou uma alta de 10,3%. A carne sem osso ficou com preços praticamente estáveis e isso derrubou a margem das indústrias em quase 15 pontos percentuais, chegando aos 25%. Embora ainda acima da média histórica, o caixa das indústrias sofreu uma importante redução. Isso sem contar que a ociosidade está elevada com a recente falta de matéria-prima, chegando em alguns dias deste mês a 50%, o que encarece ainda mais a operação. E agora eu vou conversar com Cláudio Manhabosco. O Cláudio é pesquisador da Embrapa e nós vamos falar sobre o mega leilão da Embrapa AGCZ. Dr. Cláudio Manhabosco, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui com você. Mais um leilão. Mais um leilão e a gente espera que esse seja bem melhor do que o ano passado e pior do que o ano que vem, né? É, pior do que o ano que vem, né? E nós temos algumas inovações nesse leilão. Mesmo? Esse vai ser o 23º leilão Embrapa AGCZ, no dia 20 de setembro, 20 horas, no Parque de Exposições, lá de Goiânia, que vai coincidir com a Goiás Genética e também com a Interconf. E esses dois eventos juntos agora, parece que vai ser aí um dos maiores eventos da pecuária bovina de corte do país e talvez até do mundo, né? Exatamente, a Goiás acontece, né? A pecuária acontece aqui. Então, a gente espera que com essa união entre a Goiás Genética e a Interconf, a gente tenha um aumento de público qualitativo, assim como também os temas que serão tratados serão temas de muita inovação e de ponta, como eficiência alimentar, sucessão familiar no agronegócio, na pecuária, novos cultivares de capim, melhoramento genético, vegetal, e o nosso leilão vai ofertar informações inéditas. O leilão de vocês fecha o evento? Não. Não? Não, esse ano a gente vai abrir. Esse ano não é dia 20? É dia 20 de setembro. O evento vai até dia 23. Ah, dia 23. Então o nosso leilão é às 20 horas de quarta-feira, dia 20 de setembro.
Quais são as novidades desse leilão? Bom, primeiro que nós vamos trabalhar com as raças Nelore e Tabapuã e nós vamos oferecer a eficiência em genética. O que é isso? Além das DEPs clássicas, além dos indicadores das provas de ganho de peso, de carcaça, de reprodução, crescimento, nós vamos ter informações sobre o consumo dos animais e os ganhos na avaliação da eficiência alimentar. Então, todos esses animais foram submetidos a uma avaliação, então nós vamos poder ofertar o touro com avaliação genética e também mostrando quanto que ele consumiu. Tá certo que genética, 2 mais 2 não são 4, mas ali já dá para ter uma ideia do que poderá ser o produto desse touro. Com certeza, Toninho, porque se você considerar que essa característica saiu agora no sumário da NCP, essa característica tem uma heredabilidade da ordem de 0,45%, então imagina que essa característica ela é passada para a descendência. Então, se eu tenho um animal que ganha bem e que come menos, com certeza isso é interessante no bolso do produtor. E é o que está todo mundo querendo, né? Comer pouco e engordar muito. Comer pouco, engordar muito e gastar menos. Aí eu vou te contar. É um negócio interessante esse. E é isso aí que a gente vai ofertar. É verdade. Ô Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Pode ter certeza absoluta que vai ser um sucesso. Todos os animais onde o Cláudio põe a mão aí são animais... Qualquer um que você comprar, qualquer um que você pegar, está valendo. A gente acredita que sim, porque são os animais elites superiores que a Embrapa, Cerrados e a GCZ estão ofertando nesse evento. Cláudio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até o evento agora. Até o evento, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E depois do intervalo você vai ver que a inteligência emocional pode contribuir para o desenvolvimento da sua atividade. É um minuto só. Eu vou conversar agora com Carmen Carvalho. A Carmen, ela é pedagoga e ela é especialista em inteligência emocional. Carmen Carvalho, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Então tá bom. Carmen, inteligência emocional, o que é isso? Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de educar as nossas emoções no sentido do bem viver. No sentido do controle por meio da utilização da nossa razão e não apenas da descarga que ela provoca no nosso corpo, instintiva, muitas vezes. Então vamos dar um exemplo aqui. Juiz de futebol. Diz que juiz de futebol tem 3 mães. Uma em casa, uma no céu e uma para xingar, né? Quer dizer, se ele não tiver um controle emocional, a pressão que é exercida em cima dele é muito, muito forte. E geralmente aquele que não tem, frouxa no jogo e dá problema. Exatamente. E na vida profissional é do mesmo jeitinho, né? Do mesmo jeito. Porque as nossas emoções, na verdade, elas vão provocar no nosso organismo uma grande descarga hormonal. E essa descarga, ela poderá gerar um profundo desequilíbrio, intolerância, incapacidade de pensar logicamente, fazendo com que a gente volte ao instinto. A nossa sede do cérebro chamada reptiliana, em que a gente age de modo instintivo, como se a gente voltasse a ser um animal acuado. Nem percebe que falou, né? Nem percebe. É aquela coisa, porque eu não respirei, né? Aí eu já tirei a arapuca, eu já xinguei, eu já transformei o meu organismo num organismo profundamente suscetível a doenças. E geralmente um profissional que não consegue se controlar, geralmente ele não vai muito bem não, né? Não vai muito bem. Ele não se sai bem nos negócios não, né? Os resultados são extremamente diminuídos, porque a gente perde capacidade de foco, nós perdemos a capacidade de usar as funções executivas do nosso cérebro. Aquela história de que vingança é um prato que se come frio, não é isso? É verdade. Porque no calor da emoção nós não conseguimos mais ser estratégicos. E aí perdemos completamente a capacidade de pensar a curto, médio e longo prazo. Agimos no aqui e no agora, sempre mediados por instinto, como se houvesse um animal guloso atrás de nós a nos atacar. Agora, a falta de conhecimento também das pessoas faz com que, de maneira geral, as pessoas
assim, não sejam bem maleáveis, não, sejam mais grossas, vamos dizer assim, não é? É verdade. Nós temos perecido com a falta do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, dizia Sócrates, o grande filósofo. E nessa perspectiva, é possível, por meio da inteligência emocional, conhecer as reações do nosso organismo e perceber quando é que eu preciso parar de falar, quando é tempo de respirar mais profundamente, de não responder aquele e-mail, de não responder aquela mensagem do WhatsApp, porque eu não terei condições de fazer da melhor forma e trarei para a minha vida muitos mais problemas. Bom, isso traduzindo numa propriedade rural, dono de uma propriedade rural, de uma empresa, seja lá onde for, ou urbano rural, o comportamento da pessoa é quem vai ditar as regras do seu crescimento. Exatamente, da sua ascensão. Porque, olha, nós vivemos em rede de relacionamentos, não conseguimos viver sozinhos.